Em uma antiga fábula de Lev Tolstói, um macaco segura com força 2 punhados de ervilhas. Os punhos fechados representam seu apego, mas basta uma única ervilha escapar e rolar pelo chão para que ele, ansioso, solte uma das mãos para recuperá-la. No processo, mais 20 caem. E ao tentar resgatar aquelas 20, acaba perdendo tudo. Por fim, o que restava se dispersa, e o macaco foge totalmente frustrado. Tolstói não falava apenas de macacos, falava de nós. Nossa civilização foi construída sobre a pedra da resistência. Resistimos ao inevitável, ao tempo, à mudança, à perda, à dor, ao envelhecimento, à morte. E mais do que isso, resistimos a nós mesmos, às nossas emoções, aos nossos medos, à nossa fragilidade. A mente moderna foi condicionada a querer controlar o incontrolável, prever o incerto, forçar a vida a caber nos moldes de nossos desejos. Quando as coisas não saem como o esperado, apertamos ainda mais os punhos, lutamos, empurramos, insistimos. E quanto mais tentamos agarrar as pequenas ervilhas do controle, mais tudo escapa por entre os dedos. Os sábios do Oriente sabiam disso. Os mestres taoístas observavam a natureza e viam nela uma sabedoria silenciosa. O bambu que se curva com o vento é o que permanece em pé após a tempestade. Resistir ao fluxo natural das coisas, diziam, é criar sofrimento onde ele não precisa existir. Sofremos não apenas pelas dores inevitáveis da vida, mas pelas batalhas internas contra o que não pode ser mudado. É nesse ponto que o taoísmo apresenta um antídoto, o conceito de Wu Wei, ou ação sem esforço, que se desdobra na prática da não-resistência. Essa ideia não é passividade. Pelo contrário, é um profundo ato de sabedoria. A não-resistência é a escolha de não guerrear com o real. É perceber que nem tudo pode, ou deve, ser moldado à força. Nos textos clássicos como o Tao Te Ching, de Lao Tzu, e o Zhuangzi, encontramos esse ensinamento repetido como um mantra silencioso. O sábio flui como a água. Ele não confronta o rochedo. Ele o contorna, suavemente, até transformá-lo. Mas como render-se pode ser mais sábio do que resistir? Como não lutar pode ser um sinal de força em um mundo que glorifica o combate, o esforço e a superação? O taoísmo nos responde com uma verdade desconcertante. Tudo está em constante transformação. A impermanência não é uma anomalia. É a essência da existência. A vida se move, gira, escorre, e quem tenta congelá-la acaba arrastado. Nascemos e desde então começamos a envelhecer. Entramos em um mundo que não pode ser domesticado pela vontade. Influenciamos o que nos cerca, mas jamais controlamos os desfechos. Ainda assim, somos condicionados a acreditar que o universo deve dobrar-se aos nossos caprichos. Amamos quando queremos ser amados. Esperamos reconhecimento quando nos esforçamos. Desejamos estabilidade onde só há mudança. E quando o mundo não responde aos nossos comandos, endurecemos, fechamos os punhos, como o macaco de Tolstói. Mas a rigidez não é força. Lao Tzu nos lembra. O que é duro e rígido pertence à morte. O que é macio e flexível pertence à vida. Heráclito, do outro lado do mundo, dizia algo parecido. Tudo flui, tudo muda. O que se agarra a um ponto fixo no rio da vida será inevitavelmente arrastado. Somente quem se adapta à corrente pode permanecer inteiro. A não-resistência não significa desistir de agir, mas agir em harmonia com a realidade, e não contra ela. É saber quando insistir e quando soltar, quando empurrar e quando recuar. Quando o amor não é correspondido, quando o trabalho não dá frutos, quando a vida insiste em dizer não, talvez o mais sábio não seja lutar, mas ouvir. A vida fala em silêncio, e o silêncio só pode ser ouvido quando paramos de gritar com o mundo. Resistir à realidade não a transforma, só amplifica o sofrimento, e muitas vezes, o que chamamos de força é apenas medo disfarçado, medo de perder o controle, medo de não sermos amados, medo de não saber o que vem depois. Mas a verdade é que nunca tivemos controle algum. A vida não segue roteiros, não atende pedidos. E apesar disso, ou talvez por isso, ela tem uma sabedoria própria. Quando deixamos de resistir, começamos finalmente a escutar. Pense por um momento em toda a energia desperdiçada tentando evitar o inevitável. Quantas vezes nos desgastamos tentando impedir o estresse,
a frustração e a mudança, como se nossa resistência pudesse conter as marés do tempo. E mesmo assim, a mudança acontece. A vida segue seu fluxo, indiferente aos nossos esforços para controlá-la. Como dizia um ensinamento atribuído aos discípulos de Zhuangzi, as pessoas, em sua maioria, se esforçam demais para fazer as coisas acontecerem. Acreditam que, com esforço suficiente, tudo se curvará à sua vontade. Mas a verdade é simples e incômoda. As coisas acontecem, ou não, independentemente do nosso desejo. E quanto mais nos esforçamos contra o curso natural da vida, mais percebemos que o esforço, muitas vezes, produz o efeito contrário. Há uma ironia amarga nisso. Tentar forçar o que não pode ser forçado, lutar contra o fluxo, geralmente nos leva à exaustão, ao estresse, à decepção. A resistência cria atrito, e o atrito gera sofrimento. Aquilo que poderia se desenrolar de forma suave e espontânea acaba emperrado, travado, corrompido pela interferência de um ego ansioso por controlar tudo. Do ponto de vista taoísta, a sabedoria em não interferir, em permitir que as coisas se desdobrem como devem. Intervir, sim, mas com habilidade, sensibilidade e apenas quando for necessário. A sabedoria não está em impor, mas em ajustar as velas conforme o vento. Assim como um marinheiro experiente não luta contra a direção da brisa, mas a usa a seu favor, também nós podemos aprender a mover-nos com os ventos da existência, e não contra eles. Mas como aplicar isso à vida real? Como levar esse ensinamento milenar para dentro do cotidiano, repleto de pressões, incertezas e dilemas concretos? Comecemos observando nossas reações. Pense em todas as vezes em que você se sentiu angustiado, frustrado, perdido, tudo porque as coisas não saíram como você esperava. Provavelmente sua primeira reação foi resistir. Isso é compreensível. Fomos ensinados que desistir é fracassar, que ceder é fraqueza. Mas o taoísmo propõe outra leitura. Muitas das dificuldades que enfrentamos não são aberrações. São apenas expressões naturais da mudança. São como as estações que se sucedem, como as marés que sobem e descem. Não é o outono que causa sofrimento. É a tentativa de segurar o verão. Portanto, o problema raramente está na mudança em si, e sim na nossa luta interna contra ela. A dor nasce, muitas vezes, do esforço em manter o incontrolável sob controle. E essa tensão constante nos esgota por dentro. Agora imagine uma conversa entre Jean-Paul Sartre e um jovem perdido, inquieto com a direção da própria vida. O rapaz diz em tom aflito: "Como posso ser feliz se nem sei qual é o meu caminho? Tudo parece absurdo, fora do meu controle." E Sartre, com sua franqueza existencial, responderia: "Você está condenado a ser livre. Isso significa que não há um roteiro escrito, nenhum propósito esperando por você em algum lugar distante. Você é o autor." A felicidade, segundo essa visão, não é um presente vindo de fora, nem o produto de um destino favorável. Ela nasce da aceitação radical de que não há garantias, apenas escolhas. Você está livre para criar sentido onde nada parece ter sentido. Livre para caminhar, mesmo sem saber exatamente onde isso o levará. Quando você para de esperar que o mundo lhe entregue um propósito fixo e começa a assumir a responsabilidade de dar significado à própria vida, algo muda. Surge autenticidade, surge liberdade verdadeira. Essa é a intersecção entre o existencialismo e o taoísmo. Ambos nos convidam a olhar para a incerteza não como inimiga, mas como aliada. Um nos chama à ação autêntica no meio do absurdo. O outro nos ensina a não forçar o rio, mas a caminhar com ele. E nesse ponto, surge uma pergunta inevitável: por que ainda resistimos tanto? Por que lutamos para estar em outro lugar, viver outra vida, ser outra pessoa? O momento presente, com tudo o que ele é e não é, está diante de nós. Mas a mente ocidental, treinada para correr atrás de metas e futuros improváveis, nos impede de habitá-lo por inteiro. Estamos sempre em busca de um lá, que supostamente será melhor do que o aqui. Mas, ironicamente, é somente ao aceitarmos onde estamos que a transformação começa. Não pela força, mas pela entrega. Um verdadeiro sábio, segundo o Tao, não se opõe ao que é. Ele se move com o que é. Ele não briga com as marés. Se está cercado de abundância, recebe com gratidão, mas não se apega.
Se vive a escassez, também aceita, reconhecendo que essa é a realidade compartilhada por grande parte da humanidade. Quando amado, aprecia o afeto, mas não se agarra a ele. Quando só contempla o céu, observa o pôr do sol e permite que os pensamentos venham e vão como nuvens, sem se prender a nenhum deles. O que torna alguém infeliz, ensina o taoísmo, não é a situação em si, mas a resistência àquilo que é. Não é a pobreza, nem a doença, nem mesmo a morte que nos destrói por dentro, mas o esforço constante para não estar onde estamos. O desejo de forçar outra realidade. A fuga de si mesmo. Esse impulso de estar sempre longe de si cria tensão, frustração e sofrimento. O homem que luta para escapar de sua condição presente não percebe que a luta é muitas vezes o que o aprisiona. Isso não significa resignação. O taoísmo não prega a passividade. É sábio ter metas, buscar a saúde, melhorar a própria vida quando possível. Mas o alerta está no como. Forçar, impor, controlar, é isso que gera desarmonia. A chave está em agir sem apego ao resultado. E essa sabedoria é sintetizada em um dos conceitos mais sutis e poderosos do Tao: Wu Wei, ou ação sem esforço. É a arte de fazer sem forçar, de mover-se sem se opor ao fluxo, de transformar a realidade sem a rigidez da obsessão. Mas entre todas as frentes em que aplicamos resistência, talvez nenhuma seja tão desafiadora quanto a convivência com os outros. A vida com outras pessoas é um campo fértil de atritos, expectativas frustradas, ruídos e projeções. Como escreveu Schopenhauer, os homens são como ouriços em dias frios, se aproximam buscando calor, mas ao se tocarem, se ferem, recuam, voltam a tentar, e o ciclo se repete. Reflita, quantas vezes sua paz foi minada por outras pessoas? Seja por desconhecidos ou por aqueles mais íntimos, parceiros, familiares, colegas. Pense no colega de trabalho que constantemente interrompe suas ideias, no motorista agressivo que solta insultos gratuitos, no funcionário público que parece sabotar cada procedimento só para afirmar sua microdose de poder. Mas o mais difícil não é lidar com os estranhos. O verdadeiro teste é conviver com quem amamos. Imagine, por exemplo, que você vive há anos com seu parceiro. Vocês construíram uma história juntos, compartilharam hábitos, silêncios, rituais e riso. Mas existe um traço, pequeno mas constante, que gera atrito. A necessidade quase compulsiva que ele tem de planejar tudo. Não apenas as grandes decisões, como viagens ou mudanças de casa, mas também os detalhes mínimos, o jantar de quinta-feira, o horário exato de saída no domingo, a quantidade de convidados de um evento distante. Enquanto você prefere a leveza da espontaneidade, ele precisa da segurança da estrutura. Você tenta dialogar, propor flexibilidade. Mas quanto mais você pede espaço, mais ele se apega ao controle. Cada conversa vira uma negociação. Cada tentativa de suavizar a rigidez gera, sem querer, mais uma tensão. No fim, o que resta é a distância. É nesse ponto que a não resistência deixa de ser teoria e se torna uma escolha existencial. Não resistir não significa se calar diante do incômodo, nem ignorar seus limites. Significa, antes de tudo, reconhecer o que está além do seu controle. Seu parceiro não é seu inimigo, e sua necessidade de controle talvez não seja uma escolha consciente, mas uma armadura psíquica moldada por inseguranças antigas. Um escudo contra o caos do mundo. Aceitar isso não é se anular. É reconhecer que o outro tem o direito de ser como é, assim como você tem o direito de ser como é. E dessa aceitação nasce uma nova clareza. Você pode então agir com mais sabedoria. Talvez encontrar pequenas concessões que acalmem o outro sem ferir sua liberdade. Talvez identificar momentos em que ceder não custa tanto, e outros em que é necessário estabelecer um limite claro. O ponto não é vencer, é harmonizar, é dançar com a diferença, e não guerrear contra ela. O Tao ensina que até o mais rígido dos galhos se quebra com o tempo, mas a planta flexível, que se curva com o vento, permanece firme. Da mesma forma, nos relacionamentos humanos, a verdadeira força está na capacidade de se adaptar sem se perder, de ceder sem se dissolver, de amar sem se anular. Se você for hábil o suficiente, poderá transformar a aceitação em influência silenciosa. Não se trata de impor, mas de inspirar.
manter-se calmo quando os planos saem do previsto, não reagir com rigidez sempre que surgir uma diferença de estilo, mostrar com o próprio exemplo que a flexibilidade é, também, uma forma de amor. A semente do novo nem sempre é plantada por palavras. Às vezes, é pelo silêncio, pelo gesto tranquilo, pela serenidade diante do inesperado. Talvez seu parceiro não deixe de planejar. Talvez continue marcando o horário do jantar e o número de convidados para o mês seguinte. Mas quem sabe, em um domingo qualquer, ele se esqueça de olhar o relógio e apenas sorria diante da imprevisibilidade. Não porque alguém o forçou a mudar, mas porque o ambiente tornou isso possível. Talvez não haja uniformidade, mas pode haver harmonia, onde dois diferentes respiram sem medo da diferença. E se isso é possível nas relações íntimas, também é necessário diante das maiores fontes de tensão contemporânea: os eventos do mundo. As preocupações globais não são novas. A humanidade teme guerras, colapsos sociais e catástrofes desde os primórdios. Em diferentes épocas, esse medo assumiu formas variadas, de apocalipses religiosos à ameaça de extinção ecológica. Em todos os tempos, fomos assombrados pelo amanhã. O Liese, uma das obras fundamentais do taoísmo, conta a história de um homem tomado de angústia. Passava seus dias dominado pelo medo de que o céu desabasse ou a terra se partisse. Por mais que os outros o tranquilizassem, dizendo que tais coisas jamais aconteceriam, sua mente insistia em considerar essa possibilidade. A dúvida o corroía. Um sábio então se aproximou e, surpreendentemente, em vez de negar o medo, concordou. Sim, é possível que o céu caia ou a terra seja destruída. Afinal, tudo é impermanente, nada está garantido. Mas mesmo que isso possa ocorrer, é improvável que aconteça agora. E se porventura acontecer, de nada adiantará nossa preocupação. Assim, o sábio concluiu: se o colapso não acontecer, podemos viver em paz. Se acontecer, nada poderemos fazer. Então por que alimentar o medo? Essa história pode soar ingênua, até encontrarmos seus ecos em uma das épocas mais sombrias da humanidade, a Segunda Guerra Mundial. Milhões viviam sob ameaça constante de violência, fome e morte. Em campos de concentração, o horror cotidiano era inimaginável. E mesmo ali, a mente humana não parava de perguntar: o que acontecerá amanhã? Mas em meio ao desespero, alguns encontraram uma postura diferente. Viktor Frankl, psiquiatra e sobrevivente dos campos, observou que, embora não pudessem controlar o que lhes acontecia, podiam escolher a atitude com que enfrentariam aquilo. A obsessão pelo que está além do alcance, o amanhã incerto, a injustiça do mundo, o destino final, só ampliava o sofrimento. Frankl descobriu que aqueles que conseguiam encontrar um significado, mesmo que pequeno, suportavam melhor a dor. Um propósito, como terminar um livro, reencontrar alguém, ou simplesmente ensinar algo à humanidade, tornava-se uma chama que mantinha o espírito aceso. Não apagava a dor, não evitava a morte, mas dava sentido à luta diária. Ele conta o caso de um prisioneiro que sobreviveu porque desejava completar uma obra literária inacabada. Essa simples meta o conectava a algo maior do que o campo em que estava preso. A dor persistia, mas o desespero perdia força. Tal postura pode parecer fria para quem está de fora, mas em realidades extremas, tornar-se capaz de distinguir entre o que se pode e o que não se pode controlar é um ato de preservação espiritual. Ao aceitar os limites da própria força, a mente encontra um espaço onde o medo não domina tudo. E nesse espaço, uma força silenciosa pode surgir, a coragem de seguir em frente. Frankl escreveu: tudo pode ser tirado de um homem, exceto uma coisa, a última das liberdades humanas: escolher sua atitude em qualquer conjunto de circunstâncias. Essa liberdade interior é o solo onde a resiliência floresce. E é, talvez, o maior poder que temos diante da adversidade. O Zhuangzi, outra escritura essencial do taoísmo, ecoa essa verdade em forma de parábola. A história de um camponês que nunca julgava os acontecimentos como bons ou ruins. Um dia, seu cavalo fugiu. Os vizinhos lamentaram. Mas ele apenas disse: quem sabe se é bom ou ruim? No dia seguinte, o cavalo voltou, trazendo outros consigo. Os vizinhos celebraram, mas o camponês repetiu: quem sabe? Mais tarde, seu filho caiu do cavalo e quebrou a perna. Tristeza.
Mas quando os soldados vieram recrutar jovens para a guerra, seu filho foi poupado por estar ferido. Boa sorte? Má sorte? A verdade é que o camponês sabia. Não temos como avaliar os eventos em tempo real. Tudo está interligado. O que hoje parece maldição pode amanhã revelar-se bênção, e vice-versa. Assim como o homem ansioso do Liese, assim como os prisioneiros observados por Franco, assim como o camponês de Zhuangzi, nós estamos sempre no limiar da incerteza. E a paz não está em prever o que virá, está em acolher o que é, com aceitação profunda, sem se entregar ao medo, e com propósito suficiente para manter a alma acesa, mesmo nos dias mais escuros. Eu concordo com o velho fazendeiro taoísta que dizia: não sabemos o que significa estar morto, assim como não sabemos, de fato, o que significa estar vivo. Quem somos nós, então, para julgar uma catástrofe antes que ela sequer aconteça? A mente humana é rápida em criar dores imaginárias, ampliar desconfortos, projetar tragédias que ainda não existem. Sentimos dor física ou emocional, e isso já seria suficiente. Mas quase sempre adicionamos uma segunda camada de sofrimento: a resistência. Resistimos ao que sentimos, lutamos contra a dor, como se ao rejeitá-la, ela fosse embora, mas ela permanece. E pior, se transforma em tormento. No entanto, quando permitimos que a dor passe por nós sem erguermos muralhas, algo muda. Ainda dói, sim, mas de forma mais suportável. Como um rio que flui sem ser represado, ela nos atravessa e segue seu caminho. E com o tempo, nosso corpo e nossa mente aprendem a se adaptar, como a água que assume a forma do recipiente, mas nunca perde sua essência. Essa mesma atitude pode ser aplicada às emoções difíceis: raiva, medo, angústia. Em vez de suprimirmos ou resistirmos, podemos simplesmente observar, deixar passar, permitir que se dissolvam na consciência. Como nuvens no céu da mente, que por mais densas que sejam, não alteram o céu em si. O filósofo Alan Watts dizia que o maior obstáculo à compreensão do Tao, e por extensão do Zen, não era cultural, mas emocional: o medo ocidental de perder o controle. Nossa civilização foi moldada sob o culto do esforço, da produtividade, do gerenciamento obsessivo de todos os aspectos da existência. O resultado? Uma humanidade exausta, correndo em círculos, temendo parar, como se o repouso fosse fracasso. Watts nos alerta: o sofrimento raramente nasce do mundo exterior. Ele vem quase sempre da recusa em aceitar o que já é. Ao tentar capturar a vida, nós a congelamos, como alguém que, ao tentar preservar o perfume de uma flor, a tranca em uma caixa hermética. A forma permanece, mas a essência se perde. E assim vivemos, cercados de formas, agendas, metas, estruturas, mas ausentes de alma. Uma existência mecânica, onde até nossos sentimentos precisam ser eficientes, nossos relacionamentos precisam dar retorno, e nossos sonhos precisam ser úteis. Viktor Frankl, falando do coração dos campos de concentração, notou que os que sobreviviam não eram necessariamente os mais fortes fisicamente. Eram aqueles que sabiam se render ao que não podiam controlar. Muitos morreram não apenas de fome, mas porque se recusaram a abandonar a imagem de como a vida deveria ser. A expectativa os consumiu por dentro. Frankl via nisso uma lição profunda. O verdadeiro poder do ser humano está em escolher sua atitude diante do inevitável. E nesse pequeno espaço de liberdade, brota uma força que nenhuma prisão pode conter. Catalina de Aragão, primeira esposa de Henrique VIII, é outro exemplo. Desta vez fora dos campos, mas dentro dos palácios. Ao ser rejeitada pelo rei, recusou-se durante anos a aceitar o divórcio. Manteve-se firme, proclamando-se rainha legítima, apegando-se a um título que, na prática, já lhe havia sido tirado. Sua obstinação, embora compreensível, apenas intensificou o desprezo do rei e a isolou política e emocionalmente. Talvez, se tivesse se recolhido com dignidade, mesmo que por dentro doesse, tivesse preservado a simpatia do povo e uma imagem de altivez. Mas sua resistência fortaleceu a narrativa do poder de Henrique e a reduziu a um símbolo trágico da impotência diante do real. Isso nos leva a uma pergunta essencial: quanto sofrimento estamos carregando agora, simplesmente por nos recusarmos a soltar o que já não pode mais ser? Há um ponto em que a vida exige uma escolha: continuar nadando contra a corrente, insistindo, forçando,
até que o corpo e a alma estejam exaustos, ou finalmente deixar-se levar. Não como desistência, mas como sabedoria. Quando soltamos, o espaço aparece. O novo pode surgir, o inesperado pode nos encontrar. A vida deixa de ser um campo de batalha e volta a ser um rio. Imprevisível, sim, mas cheio de possibilidades. Então, se algo neste vídeo ressoou em você, não se esqueça de curtir este conteúdo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos episódios. E se quiser ir ainda mais fundo, lembre-se, os membros do canal têm acesso antecipado a vídeos como este, além de conteúdos exclusivos para sua jornada interior. Nos vemos em breve, com mais reflexões para transformar a dor em sabedoria e o caos em consciência.